E começou de novo! Debaterror! Debater! Parece o Mordecai e o Rigby do Regular Show, tá ligado? Ah! Olá, Daniela Távora. Olá, Bruno Santana. E está começando mais um programinha Sacal para vocês, onde a gente debate sobre filmes de terror? Talvez. Não Mas sei, não, mas não sei se a talvez. gente vai ter saco. Talvez a gente debata sobre o filme do Jim Jarmusch, onde não acontece nada. E o que aconteceu? Aí a gente começa fazendo uma videoarte, que daí a gente fica parado um olhando pro outro e daí nada mais acontece. E a gente abre esse momento para uma reflexão sobre o vazio na ação. Atri. E se não aconteceu nada, tudo bem, porque o cinema também é para coisas pequenas e do cotidiano. Mas sim, eu finalmente, depois de tu me falar tanto sobre o Patterson, eu vi ele. Eu acho que eu vi Tu ele. gostou? Eu vi ele Tu semana gostou passada. tanto que tu tá com o teu caderninho aí pronto pra ser comido pelo cachorro. Ai, guria, que cachorro pau no cu do caralho. Sério, Eu não meu. gosto de você. Entre. Eu não Mas, gosto de você. mas eu gostei muito do filme. E eu já tinha visto um filme do Jim Jarmusch antes, que era o Eternos Amantes, que é com a Tilda Swinton. E eu não Sim, tinha, adoro ela. eu não tinha gostado tanto, mas é porque eu não gosto muito de filme de vampiro, sabe? E é porque é real um filme de vampiro que mostra o cotidiano dos vampiros e que não acontece porra nenhuma, e que mostra que o século XXI, na verdade, é o século retrógrado e bem babacão, e que não tem porra nenhuma acontecendo, nenhum movimento artístico massa acontecendo. Só que não sei. É que eu não gosto também do ator que faz o outro vampiro, o Tom Hiddleston. Porque ele namorou a Taylor Bota fé. Swift. E eu odeio a Taylor Swift. Meu Deus! Bota fé, bota fé. Mas a gente tem muitas pautas para esse programa e coisa boa te ver. Eu também, porque a gente tá tecnicamente se vendo toda vez que a gente faz um episódio novo. Exatamente. Coisa boa, que coisa mais legal isso. Para poder te ver, né? Ver as pessoas que a gente ama. É muito bom ficar poder fazer esses vídeos e tudo mais. Daí, da última vez que a gente tinha falado, porque a gente também não fala só por vídeo, né? A gente fica falando enquanto a gente não faz vídeo para as pessoas verem a gente fica teclando. Daí, A gente fica chega no tecendo. Bruno e fala que é TC. Que é TC. Uhum, uhum. Daí a gente fica. Aí uma coisa que surgiu na nossa mente, que a gente começou a debater essa semana, que é bem interessante, mais sobre a plataforma que a gente está usando, como reflexão mesmo desse veículo que a gente está usando, é muito sobre essa coisa do que é a nossa opinião, do para que serve o nosso programa, e sobre. Hoje em dia, assim, eu vejo muitas pessoas e isso acontecer bastante assim sobre essa informação pelo vídeo. E daí tem muito vídeo que tem um conteúdo, que daí é uma opinião de alguém sobre uma obra, sobre uma coisa. E daí não, isso tem que ficar claro que é uma opinião de alguém, não é a obra, né? Tipo, aqui no Debaterror a gente indica filmes, mas a gente também exprime a nossa opinião sobre ele, mas isso não é uma coisa que a pessoa tem que ir lá e ver o filme, enfim, né? Tipo, eu achei que isso. A gente tava falando sobre isso essa semana. Não sei se tu te lembra, Adri. Eu me lembro. E é engraçado isso porque na internet tem muito essa questão da democratização da informação e qualquer um poder produzir a sua informação, mas ao mesmo tempo tem que haver algum campo mediador onde as pessoas, onde informações possam ser avaliadas e ver se há Exato. alguma veracidade realmente, porque existe a opinião, e a opinião é legal de ser dada, sabe? Mas existe também o Sim, campo da verdade. A opinião tem que ser fomentada e tem que ser moldada através de algo verdadeiro também, sabe? E eu acho. exato. Mas ao mesmo tempo, uma questão verdadeira e uma questão, um fato, sabe? Pode gerar vários tipos de opiniões e essas opiniões diversas podem ser válidas completamente, sabe? Só que, obviamente, tem que ser baseada em um fato, sabe? Tem que ser baseada em algum aspecto verdadeiro, né? Eu acho que a gente estava falando mais sobre isso porque
tem muitas, hoje em dia, e na época já puxando um pouco para comunicação social e para ciência da comunicação, a, a gente está vivendo real na pós-verdade, que é que nós estamos moldando nossa opinião e até a nossa verdade, querendo ou não, em emoções e não fatos, sabe? A gente começa a coletar informações na internet e para moldar nossa realidade, às vezes puxado para o nosso emocional e também para nossa ideologia, né? Que são as informações e os aspectos que a gente está mais familiarizado e que a gente sabe. Há alguns aspectos mediadores que a gente não, talvez não questione, e talvez a gente não sabe se são verdadeiros ou não, sabe? Porque a mediação também pode não ser algo verdadeiro e algo benéfico, sabe? Mediação são campos que, por exemplo, o campo social, da classe social, é algo mediador que Sim. pode formar realmente a nossa opinião sobre o mundo, a classe econômica, até a cultura. A gente nasceu no Brasil, a gente tem uma opinião sobre o mundo diferente de alguém que nasceu em Portugal, nos Estados Unidos. Sim. Isso são campos mediadores também. Mas é legal a gente abordar Sim. sobre isso no começo do nosso programa, porque, meu, a gente tá conversando entre amigos, tá ligado? Obviamente a gente vai, Sim, exato. Isso tem que ficar bem claro aqui, Adri. obviamente a gente vai ter algum comprometimento, porque acho que até como profissionais, tipo, tu da artes e eu do jornalismo, Claro. nós não vamos falar, tipo, a gente vai falar abobrinha, mas a gente vai, no fundo, vai ter um fundo de verdade. Só que a gente vai Com debochar. muita responsabilidade. É, só que As a gente vai abobrinhas que a gente fala aqui são as mesmas abobrinhas que a gente fala no bar, e porque a gente também fala abobrinha no bar com responsabilidade. E quando a gente não tem responsabilidade, a gente chama um amiguinho e o amiguinho cria responsabilidade, porque é assim que a gente constrói, né? Também. Um rolê de todo mundo poder falar coisas, tipo, o que, que adianta assim também? A gente entra no YouTube, tem uma menina que vai explicar o que, que é o neoconcretismo, vai ter lá um cara que vai explicar o que é o marxismo, mas por acaso, assim, esse vídeo, como tu falou, ele é um mediador, ele tá me mediando para eu, depois de ser mediado, entrar na obra, não ficar assim só na mediação, entende? Acho que é importante e, tipo, principalmente, se não me interessar também, não ficar usando essa mediação como um fato tão concreto, uma coisa tão, né? A gente tem que, de repente, tentar e ver mesmo as coisas na obra, né? Tipo, que nem a gente fala aqui dos filmes, mas o que adianta a pessoa prestar atenção no que a gente está falando no filme se ela não for lá e realmente te ver o filme e pensar, não, bah, o Bruno e a Dani estão viajando e estão falando. Tipo, não, é legal mesmo isso aí que eles falaram, pode crer, isso aí. Enfim, eu acho que tem a ver com isso, assim, não ficar só na. Mas tu sabe que eu tava conversando com a Lúcia, a Lucinha, sabe? Não, sim, a linda, A, maravilhosa. a Lúcia Marques, porque ela tava falando justamente sobre isso, porque ela conhece muitas pessoas que veem vídeos sobre reviews e críticas de cinema no YouTube, só que a pessoa nunca viu os filmes que ela tava assistindo as críticas, sabe? Aí realmente, como é que tu vai construir, sabe, a tua opinião sobre algo, sendo que tu não Exato. viu a base dessa mediação, dessa crítica, sabe? Como é que tu vai construir as tuas informações, sendo que tu não viu realmente a coisa própria? E acho que tu puxou o marxismo e algumas teorias. Realmente, tipo, tu pode ler e achar que ler Marx é muito complicado. É complicado mesmo, sabe? Tu vai ter que reler tipo, o Manifesto Comunista. Eu tive que reler umas 300 vezes e acho que eu comecei. A primeira vez que eu li foi na universidade e eu fiquei, mas que porra? Mas que porra. Aí eu comecei porque eu realmente, por mais que seja uma linguagem, não é rebuscada, mas ela fala de alguma coisa séria, ela fala de economia, fala de coisas sociais, sabe? E também é de um Fala de outro. muita coisa. Fala de muita coisa ao mesmo tempo, né? Inclusive. E Tem um também é de uma. capítulo para cada coisa. E é de uma outra época também. A gente não está vivendo a mesma época que o Marx usou para fazer os estudos dele, sabe? Para concretizar. Sim, exato. Só que, ao mesmo tempo, tu pode buscar artigos também, marxistas, para se basear. E também, a gente não está falando só do marxismo, a gente está falando de outras
É um Pode ser. exemplo, cara, o neoconcretismo, né? Tipo, é bem isso que você tá falando. Então, pode continuar. Se tu acha que uma obra é muito rebuscada ou que foge um pouco, assim, tu pode procurar algum artigo ou alguma outra coisa pra te ajudar, te auxiliar a entender aquilo melhor, sabe? Mas não fugir completamente da obra em si, que tu quer estudar e tu quer Sim. entender, sabe? Então, a gente... Afinal de contas, se tu tá querendo debater sobre uma coisa, espera-se que tu tenha um mínimo de conhecimento, né? Então, quando a gente vai construir o nosso conhecimento, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. É mais sobre... Adri! Adri! A gente tendo uma conversa toda epistemológica e toda, tipo, de conhecimento, e aí a gente termina com Adri. Tá, ok. Mas e aí, eu quero que tu volte e eu que tava falando. Tá, o É qual? bom te ouvir falar. É bom conversar com as pessoas pelo vídeo, cara. É muito bom. Eu tô super feliz com isso, assim, de poder. Eu sei, mas eu queria estar conversando contigo ao vivo também, cara. Eu também, queria muito. Momento carinho. O cantinho do carinho. Mas Cantinho do amor. eu acho que outras ligações que a gente fez que a gente não foram gravadas. Eu te falei que toda vez que eu converso com o pessoalzinho aqui, a Carolzinha, o Lucas e a Lúcia, a gente sempre fica no meio do rolê assim, ó. Ai, tá legal o rolê, mas se a Dani tivesse aqui, estaria muito melhor. A gente também sempre fica falando agora, no caso, eu vejo só mais pessoal da família em casa, e aí a gente sempre fala, ele tava, o Bruninho, não sei o quê. O Bruninho podia estar aqui tocando com a gente, vou dar essa camiseta pro Bruninho, não sei o quê. Eu quero. E você... filme pro Bruno. E vocês me deram um quadro de aniversário e eu não consegui levar, eu deixei aí, não é? Mas tá aqui, é teu. Eu vou buscar ele. Tá bem. E tu tem que buscar o teu casaco também na minha casa aí. O casaco que voltou à pauta. Não, mas esse já tava pensando, eu amo aquele casaco, mas ele tá em boas mãos, pode Não, seguir. não, caralho, tu tem que buscar ele. Se tá em mãos de humanos, não tá em boas mãos. Ai. Tá, mas então, Daniela Távora, que filme a gente vai conversar sobre nesse episódio? Muitos filmes, cara. Bom, eu fiquei de falar do Luva Dourada, que eu gostei bastante. Exato. Eu pensei que o foco do nosso episódio ia ser realmente o Bar Luva Dourada, que na verdade não é um filme de terror, mas a gente meio que cagou pra isso faz tempo. Vocês só vão ter que aturar e a gente vai falar do que a gente quiser, sabe? Mas é um filme que, por mais que não seja filme de terror, ele... Nossa, sabe aquele filme que quase te faz vomitar em algumas cenas? De tanto... Ele não é um terror dentro daquele molde de terror que a gente, imagina um monstrinho, assim, e tal, sobrenatural, mas a gente, vê nele várias coisas muito repelentes, né? São muitas coisas bem gore, algumas coisas em... meu Deus, me fugiu a palavra. Contraplano, né? Tem muita coisa fora que tu não sabe o que tá acontecendo, tem muita coisa que não tá explicada. Eu acho que... Bom, começando pelas cenas do bar, assim, em si, que pra mim são umas cenas muito fodas, assim. Né? Aquele ambiente onde nada de bom jamais vai poder surgir, assim, porque é um ambiente tenebroso e, ao mesmo tempo, assim, tu vê que, aquelas meninas, aquelas mulheres, aquelas senhoras, assim, completamente vítimas, assim, de um lugar bizonho, assim. E aquele cara, convivendo num apartamento, faz a gente pensar, assim, quanto coisas absurdas e horríveis podem estar do nosso lado e a gente absolutamente não saber. E quando num belo dia o cara tá jantando, cai um verme do teto. Ai, que coisa nojenta aquela cena. E na comida grega, toda bonitinha, toda gostosinha. E caindo os vermes do vizinho de cima. O cara que faz o fedor, ele mesmo que sempre botava a culpa nos vizinhos. Deve ser aquelas comidas daqueles gregos. E a casa dos gregos é linda, né? Linda, perfeitinha. É sempre o estrangeiro. O problema é sempre o estrangeiro. Exato. Mas o estrangeiro é lindo, maravilhoso ali. E eu vi o filme com o Lucas e a Lúcia.
E aí o Lucas fez um comentário que eu fiquei muito na real, é muito certo, porque ele falou que a época que se passa o filme é em 1970, na Alemanha, e ele disse que muita gente, a Alemanha se demorou muito para se reerguer, até Uhum, psicologicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, e que dava para ver que muitas das pessoas, os adultos que estavam ali, eram pessoas que existiam enquanto estava acontecendo a guerra, sabe? E que foram prejudicadas muito uhum. pela guerra. E, obviamente, foram prejudicadas psicologicamente. Ele disse que E muitas todas elas pessoas. Ah, bem ligadas a essa coisa do álcool, assim, né? A doença ligada a um bagulho muito extremo do álcool. Porque o cara, ele vai trabalhar depois de guardinha da Ruder lá, e ele fica bemzão, assim. Só que o ambiente é tão horrível que sempre vai levar ele à desgraça de novo, né? Seja por qualquer ferramenta que ele tiver ao dispor dele. Ele vai conseguir se recuperar, mas daqui a pouco ele já vai cair, porque o ambiente não vai favorecer ele a se reerguer depois de tudo que ele fez e depois tendo em vista tudo que tem na volta dele. Mas desculpa aí que eu te cortei, que eu não pude não falar isso aí. meu amorzinho, isso é um Justamente. podcast, tu tem que me cortar. A única democracia que a gente tem é eu e tu falando, porque ninguém mais pode dar pitaco nessa porra. Boa, boa. Tu tava no que o Mas, Luquinhas tinha falado sobre o ambiente do pós-guerra, né? exato, e que demorou, acho que foi na década de 90 que pelo menos a Alemanha começou a se reerguer e que as pessoas começaram a não ser tão até dodói, sabe? Tipo, da cabecinha, porque realmente muitas pessoas ficaram extremamente fragilizadas psicologicamente depois de tudo Com que certeza. aconteceu na guerra, sabe? E inclusive eu estou com meu caderninho preto porque eu anotei muita coisa sobre a história real do Fritz Honka, porque Que legal. porque o filme ele só aborda, na verdade, o período de 1970 até o 1975, que foi quando ele cometeu, acho que o segundo caso de assassinato dele, até quando ele foi preso, sabe? E na verdade é bem restrito, não fala sobre a origem dele, não fala as coisas que deixaram ele psicologicamente fragilizado e também não deram o final, sabe? Que é o veredito que aconteceu, o julgamento dele, como ele morreu. Foi só realmente uma linha do tempo, uma restrita, sabe? Entre 1970 e 1975. E aí E, foi bom eu procurar isso para dar até um contexto maior. pô, isso é Porém, interessante mesmo. esse filme foi exibido, ele foi lançado no Festival de Berlim de 2018, eu acho, ou 2019, e ele foi recebido com críticas bem duras. Todo mundo achou o filme muito ruim, sabe? Deram uma nota muito ruim pro filme, porque. Então, isso é uma coisa que eu quero conversar e eu quero ver a tua opinião sobre isso, mas os críticos e até críticos alemães, sabe, que conheciam a história do Fritz Honka, eles falaram que o filme é completamente vil, sabe? Vil no sentido de maléfico, dizendo que muitas coisas não foram abordadas de um jeito bom, que muitas coisas foram deixadas de fora, só que obviamente eu não sou ninguém para discordar de críticos de cinema que são especializados, mas eu vejo um filme extremamente competente, muito bom e que não humaniza em nenhum modo o psicopata, sabe? E, inclusive mostra um psicopata que Hollywood não mostra, sabe? Que é o psicopata que não é calculista, Exato. que não é. É um psicopata bem desacralizado. Ele é um sujeito comum, ele é um guardinha da Ruder, ele é um cara que ele bebe no bar, ele leva umas minas que são do mesmo ambiente que ele pra casa dele pra matar elas. O filme, ele também ele vai se discorrendo, assim, a narrativa vai indo de um modo que deixa tudo tão, assim, não é bem banal, mas em vez de ficar representando, parece que o filme tá te apresentando uma coisa, sabe? Tipo, nada é um evento muito assim, nada é um evento, sabe? As coisas acontecem muito naturalmente. Tipo, ele tá chegando e a galera tá lá na frente do AP dele, e todo mundo sabe que ele é um
todo mundo se liga que ele é o cara, e não é nenhuma fuga, não é nenhuma epopeia, assim, tipo, sabe? Não é nenhuma grande fuga dele, assim, tipo, ele não consegue nem fugir, ele dá 3 passos, os caras pegam ele, tipo, não é um gênio, né, do horror, tipo, ele é um cara comum, isso é muito, muito massa. Também acho E bem incrível isso. E eu vou dar meio que um resuminho. Obviamente, nesse episódio vai ter spoilers. Mas, sinceramente, eu não ligo se vocês, sabe? Venham O filme já tá no torrent desde 2019. A pessoa não viu, olha. Mas seria legal as pessoas verem primeiro o filme pra depois talvez escutarem nosso podcast, porque a gente vai abordar algumas coisas além da história verdadeira do Fritz Honka, mas também alguns aspectos mais spoilerentos do filme. Mas basicamente o filme se trata de uma reencenação de um caso real, de um dos serial killers mais conhecidos da Alemanha, que é o Fritz Honka, e que ele atuou entre 1969 até 1975 em Hamburgo. E aí ele frequentava muito esse bar Luva Dourada, que virou meio que um ponto turístico macabro na Alemanha, porque depois ele ficou conhecido porque ele frequentava muito esse bar e ele era um assassino. Agora espetacularizando. Exato, amiga. O crime do cara. E ele era um assassino mais focado em prostitutas velhas, porque ele descobriu que mesmo se ele matasse uma prostituta velha, não vai ter uma família, sabe, pra procurar o corpo dela. A polícia, se descobrir o corpo, não vai fazer uma busca tão elaborada pra ver quem foi que matou, porque, vamos falar a verdade, essas mulheres são muito marginalizadas em qualquer tipo de sociedade, sabe? É verdade. E o filme é basicamente sobre essa época. Não fala sobre onde ele nasceu, como foi a adolescência dele, nem o julgamento, nem como ele morreu. Ele só trata de um tempo específico na vida desse serial killer. E aí eu queria saber... eu queria saber como tu se sentiu, como mulher vendo esse filme, porque até eu me senti um pouco desconfortável com algumas falas dele e também como ele trata as mulheres. Sim, horrível. Acho que o filme, inclusive, ele é muito competente em conseguir construir esse personagem tão agressivo, tão odioso, né? Tão misógino. E a primeira vez que eu fui ver ele, eu fui ver com Itapa e eu não consegui. Até tava brincando com ele agora há pouco, dizendo que eu não consegui ver o filme porque eu tava contigo. Eu não queria te mostrar um filme tão pesado, porque o filme começa assim numa cena. Não, e tem isso também. Eu baixei o filme, fui testar a legenda, e quando eu testo a legenda, eu boto lá no meio do filme. O filme foi justamente pra cena onde tem aquela véia que se caga e sai no braço com ele. Essa cena... E aí eu não consegui parar, porque aí eu comecei a ver a cena e eu comecei a ver dali em diante. Aí depois, num outro momento, eu voltei, daí sozinha em casa, de noite, sem mais nada pra fazer, eu peguei, agora eu vou ver esse filme do começo ao fim e vou voltar. Porque, também às vezes a gente nem consegue prestar atenção direito no que tá fazendo, ou enfim, tá vendo o filme. Eu não vou dedicar mesmo nesse filme, vou ver ele, vou levar ele a sério e, cara, é muito foda, assim, também, porque eu acho que essa construção desse personagem é legal, não como só ele, mas como um coletivo de pessoas que tá na volta dele, assim, e da possibilidade dessas pessoas em fazerem coisas horríveis, obviamente, mesmo no momento em que a gente não tá refletindo o quanto elas são vítimas, o quanto elas são vilões, porque o filme também não coloca isso, ele tá apresentando ali aquela situação, mas no caso, do quanto quando as pessoas estão nessa situação de marginalidade, de resíduo humano, tudo que acontecer ali não vai ter uma repercussão, porque não importa o que tá acontecendo com essas pessoas, fodam-se elas, sabe? Bem aquilo que tu falou, o cara, ele podia matar quantas prostitutas velhas ele quisesse, tantas idosas quanto ele quisesse, porque ninguém tava nem aí, a polícia não ia procurar, a família não tinha ninguém, então isso é uma coisa que apresenta uma condição humana, né, de quando tu tá nessa marginalidade. E o filme coloca essas duas coisas, assim, essa geração de pessoas que faz parte da geração daquele cara ali, e também a outra geração, que é aquela guria loira e o rapazinho que tá tentando levar ela pra dar um creu nela, é completamente diferente
diferente, assim, a pele, sabe, a textura das pessoas é completamente diferente, o traje, ela aparece no filme como se fosse uma flor no meio de um monte de morcego, sabe, tipo, não que eu não goste de morcego, mas, enfim, De é uma coisa esterco. bem barrocão, assim, né, ao mesmo tempo que ele trata tudo de um modo tão natural, ele consegue fazer uns contrastes foda, assim, que é bem um retrato dessa época. Então eu acho que eu me senti, obviamente, muito mal, assim, tipo, com essas cenas, assim. Isso é uma coisa que me colocou, que me questiona nesse filme também isso, porque eu acho que tem, obviamente, vários modos de se retratar uma coisa, mas eu acho que essa exploração tão violenta é uma coisa que não faz bem, né? Tipo, mas também é um jeito de representar. É uma crítica minha mesmo, que eu não gosto muito de ver filme em que o excesso de violência contra a mulher tá ali, assim. Mas também, se a gente for ver por outro lado, tem também umas... mesmo que as mulheres sempre acabam como vítimas, elas lutam muito, elas não são meninas frágeis que, sabe, ficam gritando, que nem naqueles filmes que a gente... De serial. Não, não, Slasher, não. É, não é tipo slasher, entende? Tipo, não são sim. garotinhas indefesas. Tipo, são as mulheres fortes que saem no braço com ele mesmo, saca? Ri da cara dele, passa pimenta na piroca do cara. É, Toda uma questão de mulheres que não são tão frágeis. até porque tem uma Mas que também questão, são. porque ele é um abusador sexual, obviamente, só que ele, ao mesmo tempo de tanta bebida e tanto viver na marginalidade, porque, tipo, realmente ele tem uma vida muito sofrida e dá pra ver que todo mundo naquele bar tá na margem da sociedade, sabe? Mas ele é um abusador sexual que é impotente. Ele não consegue ficar durão, tá ligado? Com o pau Sim, duro. aquela coisa que a gente sempre critica a lei do Bolsonaro de castração química para abusadores. Isso é a coisa mais idiota do mundo, porque o cara que é abusador não é abusador porque ele quer transar com alguém, ele é abusador porque ele tem o costume de abusar das pessoas violentamente, enfim, essas coisas mais doentias, mas isso não tem nada a ver com ter um pau com tesão ou não. Exato, e Pode é colocar os caras fora e vai continuar estuprando as pessoas por aí. esse tipo de decisão, de punição é muito falocêntrica, né? Porque Tipo, esse filme mostra muito isso, sabe? Como a pessoa que é agressiva e que é um abusador, ele vai achar outros meios de abusar a pessoa, sabe? Mesmo se não for meios físicos dele, ele vai achar outros instrumentos para fazer isso, sabe? o abusador impotente, O abusador E impotente. também Isso aí até é bem. e uma outra coisa, eu fiquei enojado. Bom, o filme ele te deixa com uma náusea de tanto que os personagens bebem. Tu não filmou isso? Não, eu vou te falar que eu até comecei a beber menos depois desse filme. É, Assim, eu não bebo mais, sabe? Mas eu ficava vendo o cara tomando schnapps, assim, no glute-glute, sabe? Tipo, na garrafona mesmo. E eu ficava. Porque schnapps é uma bebida alemã que a ressaca dela é um bagulho violento. É tipo tu tá tomando quase água sanitária, sabe? É horrível, é horrível. Não, já não, tomei coisa pior. exato, não que eu não coloque a mão no fogo por mim, tá ligado? Não Mas, posso julgar. Não posso julgar. Nesse ponto eu não posso julgar. Aí tem aquela parte que ele fica amigo daquela mina que ele meio que se apaixona no trabalho e a mina tem um marido e o marido também é da pá virada e o cara vai lá e dá um selinho nele, ele fica mal confuso, não sabe se vai se ver, o que aconteceu. Tipo, meu Deus, cara, é só... pois é, porque o personagem, ele é muito, ele é hiper machista, sabe? Tipo, ele trata a mulher como lixo pra ele, mulher é uma bosta, e aí quando ele tem esse contato mais... Como não dizer, tipo, houve uma homoerotização, sabe? Tipo, ali naquele beijinho, naquele que eles deram, sabe? Tipo, ele ficou completamente desestabilizado, sabe? Tipo, Acabou o mundo, velho. Aquela cara dele foi muito boa. pô, Ele acabou. é e fica tipo... Aquela cara, tipo... Meu...
Mas outra coisa, tá, e falando sobre essas críticas que o filme recebeu, eu acho que a gente pode debater sobre isso até, porque existe, obviamente, filmes ultra violentos, tem agora o French filme Extremity, que é os filmes franceses que são extremamente violentos. Tem Centopeia Humana também, que muitas pessoas criticam, só que eu acho um bom filme, porque a gente, para analisar um filme, a gente tem que ver a intenção dele. E eu acho que a intenção desse filme é justamente mostrar essa ultra violência e deixar a gente Claro, enojado, até pra gente não, exato. até pra gente não se sensibilizar com o assassino, sabe? Exato, sim, sim. E aí eu Mesmo que seja um cara que é completamente um babaca, que tu não consegue, né? Tipo, ele tem que ser odiado pelo ato dele, né? Não é a figura dele, a personagem dele. No caso, falei, desculpa. Tem não um delayzinho, meu, tem, mas é na porque minha cabeça. tá. É porque que eu vi é tipo, é um filme monstruoso, é um filme super violento, é um filme machista, e eu fiquei pensando assim, ó, Não, é, não é um filme machista, ele é um filme que tá mostrando personagem machista. Vai mostrar um assassino de mulheres como? Uma flor de pessoa que trata as minas bem? Não, cara, ele é um assassino de mulheres, é isso que ele faz, pronto. A gente tem que ver. É diferente da exploração do Gaspar Noé. Vamos falar mal do Gaspar Noé? vamos Momento, falar mal vamos do falar Gaspar do Noé. Gaspar Noé. Tipo, O meu, cantinho de ridicularização do Gaspar Noé. tipo, sabe, é uma coisa que é completamente diferente a exploração da imagem, né? A exploração da imagem, tipo, a Manuela Penafria, maravilhosa, professora lá da UB. Não existe estética sem ética. Desde Uhum. a posição da tua câmera a tudo. Só que as pessoas têm que também saber ler isso, né? Com certeza é aquilo, incomoda, claro, mas ele tá ali por um motivo. O filme é muito bem construído, muito foda. E acho que alguns críticos ainda estão muito. Ainda não sensibilizados a entender filmes que realmente são. Tem um objetivo de quase atacar o espectador, sabe? Tipo, Uhum. fazer uma crítica, ao mesmo tempo colocando o espectador para ser marginalizado e ser. Ah, eu adoro isso, eu adoro. Eu adoro, eu gosto. Bom, eu gosto do Lars dos filmes, não gosto do Lars von Trier, gosto dos filmes do Lars von Trier. E por causa disso, porque ele te fere. Não tem como sair de um filme do Lars von Trier a mesma pessoa, porque, tipo, ele vai te machucar, ele vai te fazer tu sentir enojado e, né, horrorizado várias vezes, porque ele tá te mostrando mesmo as pessoas como elas podem ser e as coisas como elas podem ser lidas de um modo simbólico para ele, que ele usa bastante também alegoria e tal. Mas isso tem muita relação com o que a gente fala sobre essa coisa de representar a violência e tudo mais, né? No caso, o foco do filme do Globo Dourado era a situação daquele cara ali. Mas eu vi um filme ontem também que eu não vou falar sobre ele agora, mas só para fazer uma referência em relação a esse, que é o Swallow, que Esse filme é é muito bom. foda. Só que, claro, ele tem uma abordagem do quê? Quem é o objeto daquele filme? É aquela garota. Diferente do Luva, que é o cara. Então ele tá representando a coisa dela ali. E ela por acaso sai bem, assim, tipo, se fosse, sei lá, o filme poderia ter sido resolvido de um modo horrível, realmente fudendo a guria, porque ia ser o que ia acontecer ali se ela não fosse esperta. Isso que é muito legal, porque também coloca a vítima como aqui no caso do Swallow, coloca a vítima como uma pessoa esperta. Ela não vai ser uma idiota que vai fugir para um lugar onde o cara vai pegar ela. Ela conseguiu fugir, conseguiu ir lá e falar lá com o pai dela, resolveu a história dela e tudo. E eu acho esse filme muito interessante por causa dessa figura dessa mulher. Em vários momentos eu me enxerguei nessa menina, mas não no sentido de ser oprimida por um cara, de ter toda essa situação, assim. Mas é muito louco, assim, que, tipo, ela é artista, né, cara?
quando a gente começou a ver esse filme, eu e o Itapo, a gente, nossa, ela tá fazendo um trabalho de arte, ela tá engolindo as coisas, pegando depois e recolhendo elas. Tipo, a mina tá construindo um negócio e as coisas que estão na volta dela não estão contribuindo, né? Então, tipo, é só, usei, enfim, essa figura desse filme pra comparar, assim. E também fica a dica, meu Deus, esse filme é muito bom, A assistam. gente pode fazer um episódio só focado nesse Swallow, porque eu também Só sobre amei Swallow. esse filme. Esse filme é muito bom. Gostei muito. E fazendo o contraponto do Bar Luva Dourada e o Swallow, além da protagonista do Swallow ser uma mulher, ela tem todas as mágoas e realmente coisas que feriram ela, só que além dela ferir outras pessoas, por causa da trajetória dela triste, ela acaba se ferindo, sabe? Se punindo. E acho que isso para mim foi um retrato feminino de, de como é que eu posso dizer? De uma pessoa ferida, sabe? E Uhum. realmente mostra a discrepância, sabe, da mulher ferida e do homem ferido pela vida, sabe? Como o Exato. homem teria a atitude, sabe, depois de um passado horrível e uma mulher, sabe? A mulher, obviamente eu não posso falar porque eu sou homem, mas eu tô usando os dois filmes para fazer uma comparação. Claro, Que tá vendo a partir da imagem do filme. o homem com o passado que fere ele acaba ferindo outras pessoas, sabe? E a mulher machucada pelo passado acaba se machucando e se internalizando mais ainda, sabe? Eu achei Exatamente. muito legal tu usar o Swallow como referência pra falar desse filme. Porque Foi é. muito louco. Mas. Ah, eu posso falar agora sobre curiosidades sobre a vida do Fritz Honka, que é o Por nosso favor, protagonista. E, adoro. obviamente que se tu quiser me parar pra, Curiosidades. se tu quiser me parar para comentar alguma coisa, pode ficar, sabe? Ficar aberto. Tá Tá. bem. O Honka frequentou o bar nas décadas de 60 e 70 porque ele se mudou lá para a cidade de Hamburgo na década de 50 e antes ele vivia em Leipzig, que é uma outra cidade lá da Alemanha. E ele nasceu em 1935, que é uma época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 45, né? Uhum. E todas as informações que eu vou passar agora sobre os eventos reais que aconteceram na vida dele, eu peguei no canal do Jetro, que ele fez um vídeo só com fatos do filme, sabe? Do que o filme se Uhum. baseou. E o Jetro ele se baseou num livro homônimo do Heinz Strunk, que é do mesmo nome, que é o Bar Luva Dourada, e que o filme se baseou nesse livro. Então, Beleza. vamos começar. Tá, ele nasceu em 1935 e ele foi levado para um orfanato muito cedo porque a família dele era uma família muito pobre e os pais dele tinham 10 filhos contando com ele. Ou seja, eles não tinham dinheiro para sustentar ele e para nada. Então, eles acharam uma maneira melhor de criar o filho colocando ele cedo pro orfanato, para ele ter algum auxílio pelo menos lá. Só que o Fritz Honka, ele visitava a família dele verdadeira de tempos em tempos, só que a cada visita o pai dele, ele era alcoólatra e ele abusava dele fisicamente. Ele era agressivo com os filhos e com a mulher também, sabe? Porque aparece o irmão dele no filme, né? O irmão dele vai visitar ele, que é um baita um louco também. É um Loki que é alcoólatra também e um babaca machista também, tá ligado? Exato. Tipo. E aí, o pai dele, que era agressivo com ele morreu porque ele também foi chamado pra ir pra Segunda Guerra Mundial e ele foi morto num campo de concentração. É. Então dá pra ver que todo o background da família e da infância do Fritz Honka é bem complicado, mas por estudos tipo de psicologia dá pra ver que um psicopata não surge através desse background. É mais suscetível, porém uma Sim, infância difícil e uma difícil relação com os familiares não é algo que seja regra para uma pessoa se tornar sim, um psicopata, sabe? Tem exatamente. algumas coisas psicológicas até da pessoa própria.
E isso também pode ser Com tratado certeza. desde cedo para reverter a psicopatia, sabe? É, Tem. uma combinação de várias coisas, né? Uma Exato. combinação de várias paradas que vão fazer isso, realmente, né? Essa trajetória. Eu ia falar um negócio agora, acabei de me esquecer, mas eu não consigo me lembrar. Mas depois eu vou lembrar. Tá bom. Ele, como ele era muito baixinho e muito magrinho desde cedo, ele sofria bullying dos colegas de orfanato, do colégio. Então, ele estava sempre inserido num ambiente violento, sabe? Hostil! Hostil. Hostil pra caralho! E não dá pra. Às vezes também, tipo, tem que. Eu acho que o filme também não quis abordar um pouco esse background dele, porque talvez ele romantizaria um pouco o personagem. Exato. É isso que eu ia falar aquela hora. É tipo, bah, totalmente isso, meu. E Bah, acho que. E, completamente. e quando a gente tava conversando sobre esse filme, tu falou alguma coisa, uma relação dele com o filme do Coringa, né? Uhum. Sim, tem. Eu acho que quando saiu o filme do Coringa, todo mundo começou a falar. E eu me lembro que eu entrei no Facebook algumas vezes e vi que o Blob mesmo falou: Ah, sei lá, eu nem tô tanto pro filme do Coringa quanto tô pra esse, que é o Luva Dourada. Foi por isso que eu já peguei, já fui lá e baixei o filme. Obrigada, Blob, pela dica. Amigo Daí, do tipo, podcast. o Blob, gente. Bom, o Blob, vamos marcar ele, mas a gente não sabe se vai poder marcar, porque ele perde o perfil todo dia, porque ele é censurado. Mas enfim. Notas. Eu vi um Mas post isso dele aí. agora que foi Notas de repúdio não vão me conquistar. Eu achei genial. Tipo, enfim. Aí eu vi o Luva Dourada e realmente ele tem esse viés aí, tipo, do Coringa, de apresentar aquele sujeito que foi tão esculachado que não tem como fazer outra coisa que não seja esculachar. Claro que realmente isso não é uma regra, mas acho que, concordando mesmo com o Bob, o modo de representar do Coringa favorece que as pessoas se identifiquem, tem aquela empatia com ele, coitadinho, ao final, né? Mas o caso do Luva Dourada, ele não gera uma empatia, assim, claro, pode até ser que gere, em algum momento gera, assim, mas não é uma empatia tão forte. A pessoa como ele falou, não romantiza a situação dele, né? Não vai fazer o Anakin Skywalker. E eu acho que inclusive a crítica caiu um pouco de pau, mas é porque acho que as pessoas que consomem cinema estão acostumados a ter protagonistas com algum tipo de ligação emocional com o telespectador, sabe? Sendo que esse filme ele não quer que isso aconteça. Ele quer que as Exato. pessoas vejam o protagonista da maneira mais crua possível e até na maldade dele, sabe? É um filme violento, realmente. Poucas pessoas, eu acho que vão consumir esse filme, porque é para poucas pessoas, sabe? É para um público seleto do cinema, sabe? Até porque não é um público, não é um filme mainstream, sabe? É um filme que está sendo colocado Mas mais independente, né? Não no é circuito tão independente de popular. cinema, sabe? Mas é justamente por isso. É para pessoas que conseguem já degustar e compreender um filme melhor, sabe? E conseguem não ser ludibriados pela linguagem, pela narrativa do cinema, sabe? Eu acho que tem isso. O filme ele trata a coisa não, tipo, o que acaba separando muitas vezes esses filmes é muito essa coisa de não tratar o espectador como um retardado mental que precisa saber toda a história do começo ao fim, mastigada e se bobear ainda uma explicação, sabe? Ah, Tipo, não, pode dar só um pedaço que a gente completa o resto aqui porque a gente consegue, assim, tipo, sabe? Então a indústria, ela sempre, claro, o Coringa é um filme de indústria, ele tá interessado em conseguir abarcar o maior número de pessoas possíveis que consigam entender aquele filme. Já uhum. o Povo Dourado acho que tá pouco se fudendo. Tá pouco se fudendo. Quer Ele assistir, quer. assiste, não quer, não assiste, vai a É, merda. Não, ele é um filme agradável, gente, que isso. Ele é um filme bom, ele é um filme muito bem bom. feito. Muito bem feito. Tá. Quando ele completou 20 anos, o Fritz Honka, ele foi trabalhar, ele se mudou para uma fazenda para trabalhar para um fazendeiro. E ele foi abusado sexualmente desse fazendeiro. Porra. E aí, quando ele tentou fugir desse trabalho, dessa fazenda, e aí já dá também a origem do porquê que ele é tão. Ele tem deformações no rosto. Quando ele foi fugir dessa fazenda, o cara atropelou ele
com um trator. Meu Deus. E aí eu me pergunto como é que esse cara não morreu nesse atropelamento, tá ligado? Meu Deus do céu. É, então, tipo, a história dele é podre, sabe? Tipo, Péssimo. péssima. Ele sofreu. E aí a gente pode retomar o que a gente tava falando sobre as mediações, sabe? Esse cara, todas as mediações que ele entrou em contato pra decodificar a realidade foram através de violência, sabe? E de abuso. Então, como que ele não ia Reproduzir isso, né? reproduzir isso, sabe? Em outras pessoas nas relações futuras dele, sabe? Ai, tem um filme muito, um livro muito bíblia para esse tema, que é o Frankenstein, obviamente, né? O Um livro, antigão. Ah, sim, o sim, primeiro livro. um livro da Mary Shelley, então, tipo, é um livro que trata essa questão do sujeito que é monstro, porque afinal de contas ele nem sabe por que tá ali, mas ele, desde que se conhece, só é recebido a paulada. Então, e até mesmo quando ele tenta ter um gesto de carinho, ele é recebido a paulada, as pessoas têm medo, nojo, pavor dele e repelência. Então não tem como ele ter outro tipo de atitude que não seja essa. Né? Eu Rejeitado acho. pelo próprio dono, inclusive, que Exato. Pelo próprio criador dele. Né? Então, é. Nossa, esse eu, livro é dei, muito. eu indiquei esse livro pra minha mãe ler, ela tá lendo. Só que depois fiquei pensando, bah, tadinha, né, meu? No meio da quarentena o livro é mó triste, mas esse livro é lindo, maravilhoso. É, o livro é triste, mas mostra. E acho que a gente pode, A história é tipo. ótima. Porque a gente pode considerar, na verdade, esse filme, o Bar Luva Dourada, um filme de horror, porque ele mostra realmente uma situação horrível, que é mortes e uma situação de pessoas marginalizadas. Só Gore que. até, né? Pô, Ah, gore pra caralho. gore pra caralho. E a gente. E também acho que essa nova leva de filmes de terror, acho que começou a surgir tipo de 2010 pra cá. Ele mostra. Não se apoia tanto em monstros e coisas sobrenaturais, mas mostra, na verdade, o verdadeiro vilão, que é o ser humano, sabe? Meu, acho que o ser humano é o novo vilão dos filmes de terror, sabe? Tipo, dessa década. Porque realmente, Real. se tu for parar pra pensar, eu tenho mais medo, tipo, de um homem entrando, tipo. E acho que isso pode se aplicar ainda mais pras mulheres, sabe? Tipo, Uhum. é mais válido ter medo se um homem entrar no teu apartamento do que ele ser assombrado por fantasma, sabe? Tu pode até conversar com os fantasmas e, tipo, e aí, qual é a tua? O que tu quer? Agora o homem, tipo, só se fudeu, tá ligado? Boto fé, a gente sempre pensa assim como mulher, né? Voltando agora, não tem tanto a ver, mas tem a ver, mas real, tipo, o cara prefere estar caminhando na rua com um diabo do que com um homem à noite, tipo, um homem desconhecido, tipo. É. Então, Inclusive, prefere cruzar com o diabo do que com o cara. tem cenas no filme, por exemplo, a cena. Uma das últimas cenas que a menina vai no bar, porque aquele babaquinha leva ela, sabe? Tipo. O guri, Bah, o guri muito mela cueca, mano. Muito mela cueca. o Vai guri se foder. completamente confuso e perdido no meio do bagulho, leva a mina pra dentro de um bar bizonho do inferno, tipo. É, sendo que Deu ele já vontade de dizer, tinha. mas o que tu tá fazendo aqui, guri? Sendo que Sai daí! ele já tinha ido no bar e ele foi tratado, tipo, aos tapas, tá ligado? Tipo, e aí ele, na síndrome de Estocolmo dele, voltou pra lá e trazendo um date. O que esse guri tem na cabeça, tá ligado? O pessoal. É, tipo, meio que uma ideia assim de tipo, bah, meu, aquele menino ali, se não se cuidar, vai virar o louco de amanhã, tipo assim, sabe? Que Verdade. é uma coisa que é um mal que ele paira no ar, assim, e vai levando as pessoas, e vai levando. É tipo um ambiente, né? Um ambiente que consome. Mas vamos lá para mais curiosidades, eu quero saber mais coisas. Eu quero saber porque o gato mia. Tá, e aí o Fritz se mudou pra Hamburgo, que é a cidade onde o filme se e os assassinatos são localizados. Ele se mudou em 1956 e um ano depois ele se casou, e inclusive não mostra tipo esse casamento no filme, com a Inga Bausman. E ela era tão alcoólatra quanto ele, e o relacionamento deles era completamente tóxico, porque, bom, obviamente, sabe? Tipo, pessoas alcoólatras
tendem a catalisar, tipo, usar o álcool como um catalisador de violência, sabe? O álcool e a violência há muito presente, assim, né? E não tô Esse falando de debate do álcool aí é muito foda. e eu não tô falando de pessoas, tipo, que bebem socialmente, sabe? Tô falando de pessoas que realmente têm problemas com o alcoolismo, sabe? Tipo, que o álcool impede eles de serem pessoas produtivas, de conseguir, tipo, os objetivos deles, sabe? Tipo, só para o consumo de Destrói álcool. completamente a vida da pessoa, né? Até as relações sociais dela, sabe? Tipo, e foi o que aconteceu com o primeiro casamento dele, que na verdade ele não teve outro, mas que tanto ele quanto ela eram alcoólatras e realmente eles eram muito violentos entre eles. E eles se separaram, tipo, antes de começar a década de 60. Então, depois da separação deles, o Fritz Honka, qualquer outra interação que ele tinha com mulheres foi com prostitutas, no Bar Luva Dourada, e aí acho que ali começou o filme. Foi na década de 70, foi em 1970, né, especificamente, que começou o filme. Né? Acho que sim. E, eu não me lembro direito, mas sim. Enfim, o alcoolismo dele começou a se agravar depois que ele ficou solteiro. Ele abusava, tipo, violentamente das prostitutas que iam pra casa dele. Ele começou a frequentar o Bar Luva Dourada. E o primeiro crime que ele cometeu foi em 1969, que ele matou uma prostituta mais velha, de 40 anos, que é a Gertrude Bauer. Gertrude Bauer. Eu tentando fazer sotaque francês para um nome alemão, mas tudo bem. Pois é. Eu não entendi também. Esses brasileiros sincretistas, foda, Adri. Mas ela no ato sexual, ela não quis ela não quis ser conivente com algumas dos caprichos sexuais dele, porque ele também era uma pessoa, um maníaco sexual, sabe? Ele gostava de usar coisas para a penetração, porque ele não conseguia, obviamente, ter ereções, sabe? E também muito violento, sufocações, tapas, socos durante o ato sexual. Ela não foi conivente com isso e ele matou ela sufocada, tipo, esgoelada. E aí o Honka, pra tentar se livrar do corpo dela, ele desmembrou ela, e isso mostra no filme, que é inclusive uma das primeiras cenas, depois que ele viu que ele matou ela. Ele coloca ela no chão do quarto dele, com um papel, um plástico, né, tipo, atrás dele, e mostra ele serrando as partes do corpo dela. Isso. Então, O filme já começa com essa cena. Ele desmembrou ela na própria casa dele, e ele começou a despejar algumas partes do corpo dela, tipo em terreiros baldios, mas ele guardou alguns dos restos no sótão da casa dele. Inclusive, dá pra ver no filme, tipo, dá pra sentir o cheiro, né, daquele apartamento, daquele quarto. As pessoas chegam lá... O lugar lá já é bizonho, né? As prostitutas que ele chama pra ir pra lá, elas ficam, que cheiro horrível é esse, sabe? E aí tu fica, tipo... cheiro de carniça, imagina, tipo, um cheiro de um bicho morto dentro de casa. Não há quem possa. E acho que um dos maiores créditos do filme que ele pode ter é que ele consegue ter experiências sensoriais no espectador, sabe? Porque parecia que eu sentia... um ambiente inteiro. Parecia que eu conseguia sentir o gosto de álcool quando eles bebiam, parecia que eu conseguia sentir o cheiro quando eles estavam lá, sabe? Tipo... Construía bem... O cara sente o fedor do lugar. Construía bem o ambiente onde tudo estava sendo... localizado. Parece que o lugar onde as pessoas, no caso essas pessoas mais velhas que fazem parte do Luva Dourado e dessa frequência do assassino, são todas elas dentro de um ar pesado, assim. Já quando aparecem os dois jovens do filme, sempre meio que corre um ventinho na cena, assim. Né? Pois é, um arzinho fresco, um perfuminho, sabe? Corre um vento. Corre um ventinho. Bom, em 71 ele tentou fazer uma outra vítima, até porque ele viu que esse tipo de vítima era o perfeito para ele, que era prostitutas velhas em fim de carreira, porque o corpo da Gertrude
Ele foi encontrado um ano depois, nos terreiros baldios, pela polícia, só que a polícia fez um trabalho péssimo de investigação, não conseguiu associar, tipo, o corpo com um assassino, que é o Fritz Honka, e aí ele percebeu que ele podia se safar muito bem fazendo esse tipo de vítima, sabe? E aí ele tentou matar uma mulher em 71, só que ela conseguiu se safar e fugir, denunciou ele para a polícia, ele chegou a ir preso durante um curto período de tempo, só que ele saiu pagando uma fiança, e aí ele decidiu parar um pouco de beber, e acho que no filme é bem a época que ele entra pra ser o vigia noturno daquela empresa, sabe? E na verdade aquela empresa é a Shell. Que loucura! Aham. Só que, Caralho! só que no filme mostra que Pá, ele. que alegoria louca, né? A Shell bem nas estonas lá, pá. Aham. Pois é. Gente! Só que no filme mostra que ele ficou apaixonado pela moça da limpeza, né? Só que tanto no livro quanto em alguns artigos sobre a vida do Fritz Honka, não tem nenhum relato de que ele realmente conheceu essa mulher. Então acho que foi talvez uma liberdade poética, sabe, do filme, de tentar. Do autor. Tipo, tentar mostrar que sim, ele pode amar, só que como ele é uma pessoa completamente psicopata, vai acabar em alguma coisa ruim, sabe? E porque a mulher que ele se apaixonou, a faxineira da empresa, ela era casada, e além disso ela não era atraída por ele, sabe? Então quando ele foi negado, tipo, ela falou pra ele que ela não queria nada com ele, ele tentou abusar sexualmente dela, tipo, violentamente. E aí, obviamente, ainda bem que ela conseguiu se safar, tipo, lutar contra ele e conseguir se safar, sabe? E bem nessa época ele tentou E parar de ele também, com certeza, tipo, ela tinha um homem que sabia, né? Por mais que fosse um cara tão bizonho quanto toda aquela galera ali, era um cara que com certeza ia indagar dela, tipo, sabe? Ela tinha um cara. Ah, Com certeza não era uma presa tão fácil. e no filme, durante esse trabalho dele, ele tentou parar de beber. Inclusive, ele tinha parado de beber, né? Ele tava Sim, quando tomando. ele para de beber no filme, ele fica suave. Nem É, mata mais ninguém por enquanto. é. Só que aí depois, obviamente, voltou o problema dele com o álcool depois da rejeição dele, ele largou o emprego. E, É, que a galera começa a beber com ele no trampo, né? E é, aí volta a beber porque a galera oferece trago pra ele. é. E na vida real foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele ficou 3 anos sem cometer nenhum tipo de crime. E acho que ele tentou largar o álcool, porém, depois que ele largou esse emprego, voltou fudidamente, tipo, e mais agravante o alcoolismo dele, e ele voltou a frequentar o bar Luva Dourada, e ele voltou a levar mulheres pro apartamento dele e violentá-las, tipo, tanto sexualmente quanto violentamente, sabe? Fisicamente. E aí, em 1994, ele volta a matar prostitutas, e uma delas é a Anna Buchel, e ela teve seu corpo totalmente escondido no sótão dele, porque ele não conseguiu desmembrar ela e tentar esconder ela, sabe? E aí ele conseguiu fazer uma outra vítima em dezembro do mesmo ano, e depois ele fez uma outra vítima em janeiro de 1975. Ou seja, ele já fez na década de 70, em 1975, ele já tinha 4 vítimas, sabe? E a maioria, tipo, delas estava. Os corpos putrefados dela estavam tanto no sótão do prédio dele, quanto em um compartimento secreto que ele tinha dentro do quarto dele. Ou seja, tanto o prédio quanto o quarto dele devia estar um cheirão de podre, carniça, sabe? De coisa putrefada, sabe? E Que aí. nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Aí, em julho de 75, e acho que aí é onde o filme termina, o apartamento dele, o prédio dele pega fogo, sabe? E aí os bombeiros, eles vão lá e eles começam a apagar o fogo de cima para baixo. E quando eles chegam no sótão, eles sentem o cheiro de coisas putrefadas. E aí eles veem todos os corpos dele que ele deixou, de todas as vítimas dele.
E aí, depois que o Fritz Honka volta no trabalho, ele vê que o prédio dele tá completamente destruído das chamas e a polícia tá esperando ele no local, porque obviamente os vizinhos dele já tinham denunciado ele, sabe? Até porque eu imagino. Caralho. Porque os vizinhos deles eram realmente gregos, sabe? E ele realmente colocava a culpa do fedor do apartamento e do prédio nos vizinhos, sabe? Obviamente, tipo, mesclando não só o machismo, mas também com a xenofobia, sabe? É muito, é real, né, cara? É bem isso, cara. Quando ele começou a xingar os gregos, bah, né, meu? Sempre os imigrantes, né? Bah, Sempre os imigrantes, tadinho deles. ó. E aí o apartamento dele inteiro era cheio daqueles pinho-sol, sabe? De colocar em carro, aqueles. Uhum. Como é que é o nome? Ah, aquelas coisinhas que se coloca Ah, em carro aqueles bagulhinhos. pra purificar o ar, sabe? Pra deixar o ar um pouquinho mais gostosinho. Mas obviamente só Mas não adianta. intensificava, tá ligado? O cheiro de gente morta no apartamento Sim, dele. passar Ah, fala sério, passar desodorante no sovacão cheio de asa. fala sério. Bom, ele foi, obviamente, preso pela polícia para aguardar o julgamento e ele declarou para as autoridades que ele foi contratado pelo Jack Stripador para matar as mulheres. Ou seja, ele tinha problemas, obviamente, psicológicos, sabe? Ele tava completamente dodói da cuca, sabe? E aí, em julgamento, além dessas barbaridades que ele falou, ele foi condenado a apenas 15 anos por 4 assassinatos, e ainda mais, tipo, a mulher que ele violentou e escapou, a 15 anos em um hospital psiquiátrico. E isso, na época, na Alemanha, tipo, foi um escândalo nacional. Porque como é que um dos crimes mais bárbaros e um dos serial killers mais conhecidos, sabe, da Alemanha, só pegou 15 anos num hospital psiquiátrico ainda, O sabe? tipo de gente que ele matou e feriu não era o tipo de gente que valia tanto para a sociedade. Exato. Aí já mostra como até o sistema jurídico O sistema trata. não contabilizava mulheres velhas prostitutas como vítimas realmente, sabe? Elas só eram tipo pessoas que, ok, mataram, sabe? Tipo, ok, aconteceu, sabe? Ah, pois é. Depois que ele cumpriu toda a pena dele, em 93 ele saiu do hospital psiquiátrico e foi encaminhado para uma instituição de repouso e sob o pseudônimo de Fritz Jensen. E aí, 5 anos depois, em 98, ele faleceu, obviamente, por uma crise de cirrose hepática, de tanto que ele bebia. E essa é a história do Fritz Honka. Ah, quando tu falou esse negócio da morte das mulheres aí, até me lembrei de uma aula que eu tive com o Rudiger uma vez no Amigo do IA. podcast, o Rudiger. Aí, tipo, era mais ou menos sobre a questão. Na época, assim, esse assunto estava vindo à pauta e tal, e nas aulas ele gostava de ficar falando sobre alguns temas e tudo. E eu me lembro que a pauta era sobre o crime de homofobia. Porque, afinal de contas, o crime de matar uma pessoa é um crime de matar uma pessoa. Então sempre vem esse assunto, né? Mas acontece que um crime de homofobia ou um feminicídio não é um crime contra uma pessoa apenas, ele já está todo carregado não só de um padrão social, mas também de uma conivência do Estado, porque parece que, matou uma bicha, solta ele, sabe? É Sim, meio que essa a história, assim, então por isso que isso deveria ser sempre marcado, porque e tem que ser frisado, né? Tipo, não é só, matou uma pessoa, não é um homicídio qualquer. né? São as próprias instituições da sociedade, por exemplo, a polícia e a justiça, sabe? Cristalizando esses preconceitos, sabe? Tipo, matou um Exato. homossexual, mas deixa ele, sabe? Matou uma mulher, uma prostituta, sabe? Tipo, Tipo, mas deixa ele. É como se é sempre por colocasse esse lado, né? essas vítimas numa subcategoria de seres humanos, sabe? De cidadãos, sabe? Exatamente. Eles não são cidadãos, eles são tipo merda, eles são qualquer coisa, sabe? Mas,
Eu gostei muito desse filme, muito mesmo, Eu também porque gostei bastante, achei bem além, bom. além dele abordar esses temas e não romantizar em nenhum momento o protagonista até tipo ocultando algumas coisas do passado, algumas informações do passado dele, sabe, para não criar qualquer vínculo, Causa. não qualquer, criar qualquer vínculo afetivo entre o protagonista e o espectador, mas também como ele foi feito, sabe? As experiências sensoriais, como a gente disse, tipo, que a gente conseguia sentir o cheiro, o gosto, sabe, das coisas, do álcool, Ah, aquele acidente podre da galera, o cara sente até o bafo, assim, das o pessoas bafo, falando. mano. Todo mundo bem de pertinho. E o odor Ah, daquele bar da as louca. atrizes do bar. Ah, as atrizes do bar, cara. As mulheres atrizes ali são sensacionais. Que atrizes, puta que pariu. O que é aquela mulher que tá na casa dele, cara? Ela é incrível. Que Incrível. atriz foda. Que personagem A aquela mulher. mulher que tenta até vender a filha dela só pra ter uma casa e ela se submete às depravações do cara só pra, tipo, realmente ter comida. Mano, Exato, cara. mano. É muito foda. Aquela atriz é foda. É. E o cara, Aquela mais magrinha, enfim. e o protagonista também, o ator que dá a vida dele, o guri é lindo. E ele é tipo 20 anos mais novo que o personagem. Ele é cheio de Nossa, prótese. Se tu for ver, tipo, se procurar o nome dele, ele é perfeitinho. Ele parece aqueles atores de filme da Disney, sabe? Tipo, príncipezinho, sabe? Todo bonitinho. E ele virou um monstro, tá ligado? Um monstro. O cara é um monstro. pois é, né? Bah, hoje em dia a gente usa bastante essa coisa, né, da... É muito louco, tem uns atores que se transformam bastante, assim, eu gosto bastante de ator que se transformam, não só no sentido físico mesmo, mas no sentido de maquiagem, eu acho que, pô, um trabalho de maquiagem bem feito num filme é um troço que, tipo, bah, meu, foda, que nem o Clube dos Canibais, né, que a gente viu, assim, tipo, um trabalho de maquiagem foda Uhum. do Rodrigo. Do Rodrigo Aragão. É. Não, uma maquiagem, e efeitos práticos bem feitos ajudam muito o espectador a imergir, sabe, na história e toda a fantasia que é criada pelo roteiro, sabe? Exatamente. Não, e acho que a cena mais emblemática desse filme é quando ele tenta estrangular aquela mulher e é uma cena sequência, né? Plano É um sequência. plano sequência dele se degladiando dentro da casa dele, quebrando as coisas. A mulher jogando ele contra a cristaleira, os cacos de vidro ficando no chão inteiro e eles ficando deitados em cima No dos chão, ela cacos de se vidro. cagando. Ela se cagando no meio da cena e a cena continuando, sabe? Tipo, e ficando cada vez pior até ela morrer sufocada, sabe? Isso é um puta trabalho de atuação e de direção, sabe? E eu acho É muito foda que mesmo. os críticos de cinema que caíram de pau tão fortemente no filme, acho que eles não levaram muito sobre o trabalho de direção desse filme, sabe? E de roteiro também, É, ele sabe? De tá atores. representando de um modo bem diferente, assim, né? Tipo, é bem, bem forte mesmo, tipo. Essa condição, né, de colocar esse personagem, assim, desse modo que nem a gente tava falando, é uma coisa que agora tá se trazendo muito, né, a pauta dos filmes, né, não colocar esse tipo de coisa, mas aí acontece que o diretor até, ele tá subvertendo isso, de um modo que se pá, nem os próprios críticos, sei lá, de repente não levaram em consideração, mas real, assim, tipo, porra, que filme foda, né? Tipo, por isso que a crítica também tem que ser avaliada como uma coisa que, por mais que uma pessoa saiba e conheça e que tenha visto zilhões e trilhões de filmes, a crítica é uma questão de opinião, entende? A crítica é muito pautada pela opinião das pessoas. E a opinião de alguém é a opinião de alguém, é uma coisa dela, tipo, né? Acho que E na nossa. falta o nosso coisa inicial. Mas, tipo, eu acho que, pelo menos, eu prezo muito pela tua opinião de cinema porque tu é formado em artes visuais. E tu também vai ser futura mestra em cinema. Tipo, tu tem uma carga. Tu tem uma carga teórica mais sobre isso, sabe?
Com certeza, isso ajuda o cara a ver coisas, né? Ajuda o cara a perceber coisas, exercitando o olhar dele nos filmes, né? Mas real, eu também não entendi por que malharam tanto esse filme. É um filme que pra mim, né, tem tudo pra ser inclusive elogiado e adorado. Eu estranhei que ele não apareceu nas. Bom, quer dizer, não estranho muito assim também, não. Mas que ele não apareceu na época das premiações, sabe? Porque, nossa, eu realmente daria, tipo, indicação pra ele em roteiro e em atuações, sabe? E até na parte de efeitos visuais, sabe? De maquiagem pra esse filme, tipo, algumas indicações. Mas, obviamente, tipo, a academia hollywoodiana, dá pra ver ainda, sabe? E até os críticos de cinema, tipo, o Círculo, são muito, desculpa a palavra, mas conservadores. Ele é um filme bem independente, né? Ele é um filme bem. Ele é bem diferentão. Ele é bem do outro rolê. Eu nunca vi nenhum outro filme desse diretor, sinceramente. Não. Pois é, Deveria até pesquisar um pouco mais, ver mais alguma coisa, enfim, ver qual que é a trajetória. pois é, eu também, mas pelo jeito ele é mais ligado pelo cinema mais de gênero, sabe? Tipo, que foge do circuito comercial. O que é legal, sabe? Tipo, É, agora mais ainda, né? Quanto mais as coisas vão tendo circuitos alternativos, assim. é. E, E eu e, acho. e, Ah, e que mais? Nha! eu acho que pelo esse episódio tá de boa. Até porque eu não sei se tu pode concordar comigo, mas, tipo, eu queria deixar um Não. nosso. Não, não, não. Mas eu queria deixar, tipo, nossos episódios um pouquinho menores, porque. Eu acho bom também, fica um pouco mais leve. Fica mais leve, tipo, realmente uma pessoa pode, tipo, colocar pra cozinhar e ficar escutando a gente, tipo, e não ficar, tipo, 1 hora e meia, sabe? Tipo, pra escutar tudo. Mas. Eu acho que o Debaterror pode ficar por aqui nesse episódio. Que saudade. Eu também tô. Eu vou, cortar, Ah, eu vou cortar o cabelo do Itapa agora. tá. Me manda a foto, eu quero ver como é que ficou. Tá bem. E muito obrigado pela sua presença, Daniela Távora. Muito obrigada, Bruno, pela tua presença também. E quem quiser ver mais coisas, a gente está em outras plataformas, tanto o Anchor, que é a plataforma estritamente para podcasts, mas para o Spotify, para o Google Podcasts e agora também no YouTube. No YouTube pra ver essas nossas carinhas aqui, ó. Aqui, ó. Mas o áudiozinho também. No Spotify é tribom de ficar ouvindo, na real. Às vezes eu fico ouvindo a gente mesmo no Spotify pra ver as bobagens que eu mesma disse e pensar, meu Deus, Adri! Não, mas tu não. Eu andei. Eu falei pra ti que eu andei. que eu andei escutando de novo nossos episódios. Eu, tipo, nossa, na verdade, eu gosto muito do programa que a gente tá Eu fazendo. gosto. Claro, meu, sim. Vai, eu gosto de ficar ouvindo, eu fico muito feliz com as coisas que eu falei, assim, e eu fico muito feliz de poder estar fazendo esse podcast. Mesmo falando tanta bobagem e pensando, meu Deus, não me arrependo nem um pouco. Meu Deus. Mas é isso. Tchau e até a próxima! Ai, eu te amo, Tchau! Bruno! Eu também te amo! Tchau! 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 Tchau!